Oferecimento Gorilla. Blu-ray LG, 12 vezes de R$ 84,96. E aí galera, beleza? Muito boa noite, muito obrigado para todo mundo que está assistindo a gente mais uma vez. O meu nome é Ivan Barasnevicius e essa aqui é mais uma edição da Venegas Music TV. Palmas pra gente. Muito bom, muito bom. Quero agradecer todo mundo que sempre acompanha o nosso programa, todo mundo que sempre manda mensagens, o carinho, o apoio e as sugestões de vocês. Tudo isso é muito importante para que a gente possa fazer sempre o melhor programa, beleza? Então é isso aí. Hoje a gente tem uma entrevista muito bacana aqui, que estou muito honrado de fazer e certamente vai ser muito legal. Mas antes de falar quem é, eu vou falar um pouco da Venegas Music, que é a rede de escolas de música que dá nome ao programa. Então funciona assim. A Venegas Music é uma rede de escolas que fica na zona sul de São Paulo. Atualmente nós temos 3 unidades. Para que você saiba qual que fica mais próxima de você, dá uma olhadinha lá no nosso site. O endereço é www.venegasmusic.com. Está passando na tela para que você possa acessar agora. Não tem o BR, vale lembrar. Dá uma olhadinha lá no nosso site, tem um monte de coisa legal lá. Vale lembrar que lá na escola todos os nossos professores são formados, isso é muito importante sobre a gente. Vale lembrar também que lá na Venegas tem um equipamento bem bacana, você vai ter aulas com o melhor som, o melhor conforto para que você possa aproveitar o máximo possível o seu curso de música, beleza? E vale lembrar também que o nosso material é todo apostilado. Então confere lá, www.venegasmusic.com, e é isso aí. Vale lembrar também que logo mais teremos novidades sobre aulas online, é isso aí, vai ser um negócio muito bacana, fica ligado aí nas novidades. E qualquer coisa também, eu estou ao vivo aqui, qualquer dúvida que você tiver, pergunte agora que estamos aqui ao vivo na Just TV, beleza? Então é isso. Então o entrevistado de hoje é o Felipe Andreoli do Angra. Beleza aí, meu? Beleza, tudo certo. Tudo tranquilo? Beleza. Você está confortável aqui na Venegas Music TV? Extremamente confortável, não podia estar melhor. Muito bom. Pô, quero primeiro de tudo te agradecer aí pela presença, pra gente. Claro, eu que é uma agradeço. grande honra aí, você é um dos caras aí com maior atividade aí, né, musical. Eu lembro que eu já recebi esse convite já faz bastante tempo, mas infelizmente só agora, ou felizmente, Felizmente, com certeza. Agora pude vir e é uma honra para mim também. Muito obrigado pelo convite. Legal, é isso aí. Isso aí. Meu, quero te perguntar aí, você tem vários projetos aí dos quais você já participou, aí a gente pode citar alguns aqui, né? Me fale se eu esqueci de algum. Tem o Karma, tem o Angra, né? Enfim, tem a banda do Rafael Bittencourt, né? Quais os outros projetos assim que você pode... Tem o Almar, né? Que é um projeto que eu tenho com o Edu, que é vocalista do Angra. Tem o Time Out, que é um projeto instrumental com o Melo Júnior, guitarrista, e com o Maurício Leite, batera. E fora isso, eu também gravei o último disco do Kiko, com quem eu já tocava, o Kiko Loureiro, né? Que é guitarrista do Angra também. Então, no Angra lá eu estou bem na fita, eu toco com todo mundo dentro e fora do Angra, né? Legal. Tudo certo. E assim, todos esses trabalhos, assim, todos esses sons, assim, musicalmente, como é que você faz para diferenciar a sua abordagem, assim? Porque de repente você tem músicos diferentes, nuances diferentes, tal. Como é que você, na hora de tocar, né, como é que você se relaciona com isso? Cara, na verdade, de todos esses projetos que a gente citou, é engraçado que os músicos meio que coincidem em todos eles, assim, com exceção de alguns, né? Mas a proposta muda, né? A proposta é diferente, claro. Nada foge muito do mesmo espectro, assim, mas, por exemplo, o Time Out é um trio instrumental, né? Só pelo fato de já ser um trio já é diferente, né? O papel do baixista no trio é muito mais importante do que uma banda onde tem 2 guitarras, mais teclado e mais não sei o quê, né? Então você fica com uma carga muito maior de diversão, eu diria. Uhum. E, lógico, tocar com o Melo e com o Maurício é muito diferente de tocar, de repente, com o Ricardo, com o Rafael, com o Kiko. E, por exemplo, no projeto do Rafael são os mesmos músicos do Karma, né? Mas aí tem o Amon Lima, que é violinista, que é um cara músico fantástico. E a gente vai se adaptando assim, né? Por exemplo, o disco do Rafael, Bittencourt Project, já tem uma cara muito mais 70, uma coisa mais para trás, entendeu? Progressivo, assim como o Angra é também um pouco progressivo, mas de uma outra forma, uma abordagem diferente, né? E eu tento, não só na parte dos arranjos, mas também na parte do timbre, chegar perto do que os caras querem, né? Porque apesar de a gente tocar junto no Angra, que é uma banda nossa e tudo, o projeto dos caras é dos caras, né? E às vezes ele tem uma ideia na cabeça que eu procuro chegar perto sempre de onde eles querem, e tem dado certo.
Então isso é uma questão importante para a gente comentar. Por exemplo, a maneira de você se relacionar com o som dos caras, então pelo que eu entendi é no seguinte sentido, como é que você quer a sonoridade? Deixa eu participar, deixa eu entender a sua ideia. Claro. Eles confiam muito em mim, né? Porque a gente já toca junto faz 10 anos e obviamente a gente tem um laço de confiança e de amizade muito grande. Mas às vezes o cara está buscando num projeto solo justamente alguma coisa diferente do que ele faz no Angra. Entendeu? E eu tento me adaptar a essa realidade. Como eu disse, não é nada que acaba fugindo muito, né? Mas em determinadas coisas, assim, por exemplo, o Rafael, no disco dele, tanto quis uma outra abordagem que ele chamou o Fernando Nunes, né? Que é super baixista, agora está com o Zé Cabaleiro, já foi da Cássia Eller, para gravar algumas faixas do disco justamente para ter outro som, entendeu? E como eu toco com ele ao vivo e o Fernando não, eu tento chegar naquela onda que o Fernando faz no disco, mas do meu jeito de tocar, entendeu? Legal. E assim, com relação a todos esses trabalhos, tudo bem, tem a galera que você já conhece, tá, né, já toca há muito tempo, assim, mas, por exemplo, quando você é convidado para uma nova empreitada, vamos dizer assim, né, qual que é seu critério, assim? O primeiro é estar muito afim de fazer, né? Porque eu faço tanta coisa atualmente que eu tenho que meio que colocar um filtro, senão eu não dou conta. E eu não gosto desse lance de se amarrar em 1 milhão de projetos, né? Que tem um monte de baixista. Baixista é um cara que é raro no mercado, né? Principalmente de rock, né? Um cara que tipo sabe fazer de tudo, que tope todas, assim. Então os caras acabam me chamando para fazer bastante coisa. E o filtro primeiro está muito afim de fazer, né? Mas geralmente são os amigos que chamam, então essa etapa é fácil. E a próxima é disponibilidade e ter identificação com o projeto, né? Que é super importante. Agora, recentemente, por exemplo, eu voltei a tocar com o Silas Fernandes, com quem eu já tinha tocado há 12 anos atrás, antes do Angra. Entendeu? Que é um negócio assim, que eu vou achar uma brecha no meio das gravações que estão rolando do Angra e de tudo mais que eu estou fazendo, só para fazer esse som, porque é um prazer fazer, né? Não é só a questão do business, a questão do cachê, é a questão de estar tocando com os caras que, além de ser minha profissão, é também o meu maior hobby, né? Com certeza, isso é muito legal. Perguntas aqui da galera. A Isa está perguntando, o Andreoli está mesmo no programa? Mas é claro, ele está aqui. Olha eu aqui, gente. É isso aí. Ela pergunta aqui logo na sequência. Na verdade, ela pede para ele contar um pouco sobre a produção do novo CD do Angra. Fala aí. Bom, não dá para contar um pouco, né? Tem que contar tudo. Conte toda a epopeia pra gente. Bom, depois da turnê que a gente fez com Sepultura ano passado, lá mais ou menos pro fim do ano, a gente começou a fazer as músicas, né, para esse disco. A gente sentiu que era a hora, né? Depois que a turnê foi super bem e tudo mais. E a gente começou a se reunir na minha casa, né? Primeiramente, programando as coisas na batera, eletrônica, né? E depois a gente, numa segunda fase, foi pro sítio do Ricardo, confessor e baterista, né? E ficamos lá tocando as músicas e melhorando os arranjos, etc. Depois que a gente já tinha 9 músicas que a gente escolheu para gravar, a gente entrou agora mês passado para gravar no Norcal Studios, aqui em São Paulo, que fica ali em Pinheiros. E no presente momento a gente terminou de gravar a bateria, estamos quase no fim das guitarras base, né? A gente vai entrar nos overdubs de guitarra aí, a voz também já está começando. E assim, a gente tem atualizado todos os dias pelo Twitter, pelo Facebook, pelo site, as nossas atividades da gravação, e a gente tem também periodicamente soltado um vídeo que está sendo feito por um amigo nosso chamado Carlos Favalli, e ele faz uma compilação assim do que tem rolado em forma de um vídeo reporte, assim, que a gente está colocando no YouTube toda semana. Então, quem entrar no site do Angra, que é o www.angra.net... Aliás, vamos passar na tela para que todo mundo possa aqui, acessar agora. Eu não sei fazer isso. Só o Faustão sabe fazer isso. E então, mas se você entrar no site, tem todos os links para o Twitter, para o Facebook e coisa e tal. Legal, então a galera pode acessar, ficar de olho aí nas novidades, beleza? Então é isso. E vale citar também, né, da parte musical, que esse disco está surpreendendo a gente pelo caminho que as composições tomaram, né? Continua sendo o som do Angra, mas o som do Angra é totalmente renovado, com novos elementos e, claro, com a volta do Ricardo, que na batera faz toda a diferença, né? A música tem outra dinâmica, outro clima quando tem o batera diferente, especialmente ele, que é um cara muito versátil e sabe tudo de ritmos brasileiros e latinos, etc. Então, a surpresa vai ser boa para os fãs aí, com certeza. Legal. E como é que foi, assim, a experiência dessa turnê com o Sepultura? Porque trata-se dos dois maiores expoentes do metal brasileiro, assim, e é interessante porque são duas vertentes completamente diferentes, pelo menos no meu entender, né? Assim, com relação à composição, à concepção e tal, como é que foi
Porque o público não é o mesmo, na verdade, né? A gente achava que não era, mas no fundo entendeu? É lógico, não todo o público é o mesmo, mas eu acho que a grande maioria partilha de uma admiração pelas duas bandas, assim. E essa turnê foi fantástica porque o Angra, em 20 anos quase de carreira, nunca tinha feito nada com Sepultura, que também tem 25 anos de carreira, e sendo as duas maiores bandas de metal do Brasil, é até estranho que isso não tenha acontecido até então, né? E a gente começou essa turnê em maio, e a gente fez, sei lá, 20 e poucos shows juntos, e foi muito legal mesmo, os caras são super gente boa. Eu sou muito fã do som do Sepultura, né? Tanto da fase mais antiga quanto na fase nova. E a gente criou um laço de amizade também muito grande, que é um negócio legal pra caramba. Os shows foram ótimos, sempre cheios. E, sei lá, espero que a gente possa, no futuro, repetir a dose de fazer mais shows juntos no Brasil e fora. A gente chegou aí para um festival em Portugal juntos também. Foi bem bacana, cara. Foi um negócio que eu gostaria de fazer mais, assim. É isso aí, legal. E vale lembrar também que o Andreas esteve aqui, se não me engano, pouco antes do período dessa turnê, que começou em maio do ano passado. Exatamente. Foi isso? Foi mais ou menos no período, então dá uma olhadinha lá no YouTube, lá tem a entrevista com o Andreas, que também foi muito bacana. E é isso, tem várias perguntas da galera aqui que eu vou falar na sequência. Vamos fazer a primeira? Vamos. O que a gente vai tocar? Eu vou fazer uma faixa do disco do Time Out, que se chama Wall Ride. Ok. Ok aí?
Aê, muito bom, muito bom. É isso aí, muito bacana. Aí, vamos ver perguntas aqui da galera. A Isa está perguntando aqui, que acabou de mandar uma outra pergunta, está perguntando sobre ir tocar em Belo Horizonte e tal, né? Ela está perguntando mais exatamente do Bittencourt Project, mas outras coisas lá pelo pedaço lá. Então, agora nesse momento a gente está muito concentrado aqui no disco, né, e não está marcando shows. Provavelmente depois que o disco sair, né, que a gente acha que vai ser por volta de junho, a gente já vai ter a turnê do disco novo marcada, né, e BH, como uma cidade muito importante, uma cidade que a gente gosta muito de tocar, certamente vai estar na parada. A gente só não sabe ainda quando. E, aliás, já adiantando a pergunta de muitos, né, que querem saber quando quer tocar na cidade e quando que vai estar, não sei aonde, não sei quando. Depois que a gente tiver a turnê agendada, ela vai estar no site, então basta acompanhar o site, mais uma vez, angra.net. As datas confirmadas vão estar sempre lá, entendeu? E não tem erro. Então é só ficar ligado aí que as informações estão disponíveis na net, beleza? Porque essa é uma pergunta assim que todo mundo faz. Fala, pô, quando você tocar em Recife, quando você tocar em Cabrobó? A gente nunca sabe, né? O músico é o último que sabe. A gente entra no ônibus e para onde levar a gente vai. Aliás, emendando no assunto, uma pergunta aqui do Zebu, grande baixista. Abraço, Zebu. É o seguinte, está perguntando com relação a... Resumindo, assim, né? Como é que é a estrutura, assim, para você, tipo... Que estrutura que você encontra quando você entra numa banda, por exemplo, do porte do Angra, assim, que diferencia dos outros trabalhos e tal? Claro, antes de entrar no Angra, eu tocava em bandas, assim, que tinham destaque no underground, né? Até mesmo o próprio Paul Di'Anno foi um negócio, apesar de ele ter sido ex-vocalista do Iron Maiden, ter sido não, ele é ex-vocalista do Iron Maiden. É um negócio underground. E o Angra, claro, por ser uma banda grande, por ser uma banda que já tem muita história, tem uma estrutura toda por trás que tem o suporte, não só empresário, mas um monte de pessoas que trabalham para diversos aspectos burocráticos da banda, né? Então existe um suporte muito maior porque realmente as pessoas que estão envolvidas ali vivem da música, né? Não é aquela coisa de você ter um trampo e tem uma banda, entendeu? Todas as pessoas ali vivem da música. Então essa acaba sendo a diferença que faz com que a estrutura tenha que ser muito melhor para suportar toda essa carga de atividades, né? Que não é só chegar no palco e tocar, né? Tem um monte de coisa por trás. Então existe sim uma estrutura bem bacana e claro, né? Uma vez que você está numa banda com um certo destaque, você consegue através dos seus próprios meios suportes diferentes, por exemplo, patrocínios e esse tipo de coisa. Entendeu? Legal. Aí falando da parte musical também, quando você entrou no Angra, já tinham 3, 4 discos, estou enganado? 3. 3, né? Como é que é a sua relação com o material já gravado, assim? Como é que você toca isso? Como é que você se relaciona com isso? A relação é total e constante, porque a gente sempre toca, né? O material antigo em todos os shows, nunca deixamos de tocar. E é claro que na música de divulgação a gente não dá ênfase ao que é antigo, mas no show sempre tem. E eu gosto muito do material antigo do Angra, sou, assim, grande admirador de todo o trabalho que eles fizeram com aquela formação também, entendeu? Acho que faz parte da história da banda e está aí para ser tocado. Eu toco com muito orgulho porque é a minha banda, entendeu? Apesar de não ser a minha época, é a minha banda. São músicas que as pessoas com quem eu toco hoje fizeram há 20 anos atrás, entendeu? Então eu tenho super respeito e admiração por esse trabalho também. Legal, é isso. E falando desse lance, né, para onde se direcionou sua carreira, assim, você acha que, por exemplo, esse tipo de coisa é uma questão de, como posso dizer, projeto pessoal, ou você acha que é uma coisa que tem a ver com acaso? Por exemplo, o cara está tocando, aí um dia encontram ele, ou você acha que é uma coisa de foco, de direcionamento? Como é que você acha que funciona isso? Claro que é uma coisa de foco, direcionamento, de persistência e de dedicação, isso sem dúvida, mas eu acho que o aspecto mais importante de toda a carreira de um músico são os relacionamentos, entendeu? Se você é uma pessoa bem relacionada, e uma pessoa de quem as pessoas gostam, que uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa que as pessoas querem estar perto, você pode não ser o melhor músico do mundo, às vezes você não vai ser nem o melhor que está pleiteando uma vaga em tal gig. Mas se você for um cara bem relacionado, as suas chances aumentam assim 50% automaticamente. Então acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi conhecer e tocar com muitos músicos e, claro, a dedicação, o estudo, e a disciplina, que eu não tenho nenhuma, inclusive, mas disciplina de vez em quando,
tudo isso é fundamental, porque quando a chance aparece, se você não está preparado, você perde, né? Mas o principal que eu sempre digo para todos os meus alunos e para todos os workshops que eu sempre falo, relacionamento, né? Porque você com certeza conhece um monte de músicos fantásticos, muito bons, que ninguém quer tocar com eles, entendeu? E isso é uma pena. Eu acho que o relacionamento é número 1 nesse business, né? A gente estava falando sobre isso na semana passada, inclusive, né? Sobre esse lance bastante comum, assim. Eu falei que essa conversa dava jogo. Que é o lance, por exemplo, do músico estudar bastante, ter um monte de informação, mas aí existe uma deficiência na hora de trabalhar isso, né? Claro, compartilhar músico do quarto, isso. né? O famoso músico de quarto. Exatamente. O cara estuda, o cara é um gênio dentro do quarto dele. Você acha Mas que o existe cara um nunca problema sabe tocar. assim de formação nesse aspecto, assim? Não formação Eu acho que sim. de repente acadêmica, mas sei lá. Mas que também se acho que tem. Que se tem uma coisa assim de ética musical, assim. Totalmente, né? porque isso são coisas que às vezes você não vai aprender na escola. São coisas que você aprende no dia a dia, na convivência, errando e acertando. E eu acho sim que as escolas deveriam dar uma ênfase muito maior. Existe em algumas escolas essa ênfase, mas ela ainda é pequena, na minha opinião, de colocar a galera para tocar uns com os outros, e não sempre os mesmos, em estilos diferentes, com bandas diferentes, entendeu? E promover essa atividade que é basicamente o seu estágio. Se você vai ser músico, você tem que tocar, entendeu? As horas que você gasta na estrada contam muito mais para a sua carreira do que as horas que você passa estudando em casa. Isso, assim, é comprovado 100%. É isso aí, toque importantíssimo do cara que é um dos maiores baixistas, né, do rock, não só nacional, mas enfim. Então fica ligado aí que é um negócio bem importante, eu concordo. É isso aí, muito bacana. Vamos fazer mais uma aí? O que você vai tocar? Agora acho que eu vou tocar uma do Angra, então, chamada Acid Rain. Beleza.
Muito bom, muito bom. Dá pesada, é isso aí. Valeu. Bacana. Meu, tem uma pergunta aqui que bate exatamente com o que eu ia comentar agora, é muito engraçado isso, né? O Cícero está perguntando, que está comentando, né? Que som fantástico de baixo. Eu também acho. Onde é que está o segredo aí? Conta pra gente aí. Cá entre nós, ninguém nos ouve nesse momento, você pode falar que Cara, tá olha, tranquilo. Sei lá, eu acho que primeiro tá na mão, né? Eu acho que o som vem... A característica do som de cada músico vem da mão, isso não tem jeito, né? É aquela velha história que já foi testada e aprovada, né? O Steve Vai, se ele tocar na tua guitarra com o teu som, ele ainda vai soar como o Steve Vai. Entendeu? É claro que eu não estou nem querendo chegar perto de me comparar ao Steve Vai, não é essa a ideia. Mas o meu som está na mão, tanto é que eu toco geralmente com vários tipos de equipamento diferentes na estrada, a gente nem sempre tem o nosso equipamento para tocar, e eu meio que consigo chegar sempre no meu som, né? Mas, claro que o equipamento ajuda muito. Então, assim, primordial, cordas novas, né? Sempre cordas, pelo menos, perto de novas, né? Porque, claro, ninguém hoje em dia dá conta de ficar comprando corda o tempo inteiro. O instrumento faz toda a diferença. E aqui, nesse caso, eu estou usando um pedalzinho muito legal, que não é só um pedalzinho, é um pré, que é da Nig, chama Bass Shaper. Que é esse menino aqui, ó. Que ele é um pré que tem distorção, tem boost, tem EQ, tem gate, tem 2 tipos de distorção, na verdade. Ele tem saída direto para a mesa. Então, assim, é o quebra-galho da estrada. Quando você sente que está na roubada, assim, ele é o salvador. Legal. E, na verdade, o que eu ia perguntar é o seguinte, que eu estou vendo, você está tocando aqui do meu lado, aqui, além do som do retorno e tal, mas tem um lance com a mão direita, assim, muito pesado, assim, né, muito incisivo, muito preciso, né? Tem alguma coisa no seu equipamento, assim, especialmente para que essa sua característica, porque é marcante, porque eu estou ouvindo aqui, né, que essa sua característica seja ressaltada ou tratada de maneira correta? Isso aí é a regulagem do instrumento, né? Tem que estar, corda alta, assim, esse som, né, que você está ouvindo, que é o som do dedo estalando na corda, ele só funciona legal se o baixo estiver reguladinho, com as cordas não muito altas, entendeu? Por exemplo. E aí você consegue tocar forte, você tem esse estalo da corda batendo aqui nos trastes, né? Mas se você tiver a corda muito alta, você não tem esse estalo, aí fica um som meio morto. Então é legal ter as cordas assim numa altura bem razoável, assim. Mas no mais mesmo é a força da mão direita, que é um negócio que eu trabalhei, porque é um gosto pessoal, entendeu? De tocar forte, especialmente se você reparar bem, quando eu toquei o primeiro som que era do Time Out, eu não toco tão pesado quanto esse, entendeu? Porque acho que tem determinados tipos de música que pedem uma pegada mais pesada, e esse é o caso, né? Por exemplo. Mas eu acho que não tem só o lance da pegada ser pesada, mas assim, pelo menos me parece um lance de precisão bacana, assim, porque eu estou ouvindo as convenções aqui com os bumbos e tudo mais, e você tem uma preocupação de tocar isso de maneira muito clara, né? Isso tem a ver, talvez, com, não sei, a experiência de estúdio, tocando Sem essas dúvida, coisas e tudo mais, né? Não só o estudo, que obviamente a gente faz em casa, tocando muito, né? Mas tocar especialmente com o produtor do lado, entendeu? O produtor, no caso era o Dennis Ward, que é um americano, e que é baixista também, então, e não só ele, como o Thiago Bianchi também, que é vocalista do Karma e produtor, que me gravou bastante, e são 2 caras que eles pegam bastante no pé com esses detalhes, entendeu? Eu acho que isso foi me moldando com o tempo para tocar da forma como eu toco hoje. Uhum. Legal. Aí o Nunes aqui está perguntando, Nunes, muito obrigado aqui pela pergunta, está perguntando aqui a respeito de material didático seu, falando sobre essa sua maneira de tocar, que foi bem mostrada aqui, né, no último exemplo aqui, né, sobre o lance do psicato com 3 dedos e tal. Tem algum lugar onde o pessoal pode achar informação sobre isso? Tem, claro. Eu tenho uma videoaula lançada pela Aprenda Música, que se chama Angra Bass. É um DVD que já está no mercado faz 8 anos, na verdade, e que já está na hora, obviamente, de eu fazer um novo, né? E é o meu projeto, um dos meus 2 projetos para um futuro a médio prazo, é uma videoaula nova e um CD novo. CD novo não, o primeiro, na verdade, né? Primeiro meu. Toco tanto CD de todo mundo e não tenho o meu ainda, e vou fazer. Mas a videoaula nova é um projeto, sim, a médio prazo, e enquanto isso não acontece, tem essa videoaula de 2002 que se chama Angra Bass. E nela eu explico, assim, não em detalhe, mas explico as básicas da técnica de 3 dedos, assim, e outras técnicas, que, na verdade, aplicadas nas músicas do Angra, né? Bem legal, bem legal. Aliás, vamos falar o seu site. A gente falou o site do Angra, que é www.angra.net. Tem o seu site, como é que é o endereço? felipeandreoli.com.
Somente.com. Ou .com.br, tanto faz. Qualquer Legal, um dos legal. dois, Então, você vai tá chegar no passando meu na lugar. tela aí, dá uma olhadinha lá que tem um monte de coisa legal. E vale ressaltar, lá tem toda a sua discografia, né? Tem tudo, Com todos tem tudo. os trabalhos que a gente estava comentando, né? É bastante completo o site, mas assim, as atualizações mais dinâmicas estão no site de relacionamento, né? Então tem Twitter, Facebook, blog, né? Então tem Legal. tudo isso aí. Tudo acessível, né? Vamos fazer mais uma aí? Bora. Qual que a gente vai ouvir? Agora é uma música que eu gravei para uma coletânea da NIG, que se chama Cactus, que eu toco todos os instrumentos e a minha bateria, né? Beleza. Essa aí mesmo, Mete acho. bronca aí. Isso aí, muito bom, muito bom. É isso aí. Galera que está mandando mensagem, aí peço um pouco de paciência aqui, que está rolando uma chuva de mensagens aqui, mas muito bacana, Ótimo. muito obrigado a todo mundo que está entrando Obrigado em contato. mesmo, as mensagens aí. Fico muito contente com as perguntas e com o interesse. Legal, é isso aí. Quero te perguntar, a gente vê aí no teu som, tal, não só agora, assim, mas de uma maneira geral, tem várias coisas assim, onde o baixo torna-se o foco, né, onde você faz melodias, solos, tal, né? Como é que é a sua maneira de estudar essa parte do músico solista, né? Porque normalmente, de uma maneira geral, o estudo do baixista é muito focado para a parte de condução, grooves, tal, né? Como é que você estuda essa parte do solo?
Para mim, o lance da melodia é muito importante, né? Eu geralmente toco todas as melodias de voz, procuro tirar, né, as melodias de voz de todas as músicas que eu toco, né? Acho super importante que o baixista avance no terreno da melodia, se eu posso dizer assim, né? E saia daquele marasmo em que a gente foi relegado de ficar no background o tempo inteiro, né? E claro, as minhas influências de outros baixistas que têm carreiras solistas assim geniais, como o Jaco Pastorius, para citar um lugar comum, até o John Patitucci, Victor Wooten, Michael Marin, Alan Caron, e ouvir todos esses caras moldou meu ouvido para esse tipo de som, e isso acabou entrando em mim meio que por osmose. Não foi algo que eu estudei conscientemente, assim. Agora vou estudar improviso. Eu sou muito vagabundo, para falar a verdade. É até uma vergonha de falar, e não é o que eu recomendo para as pessoas, nem para os meus alunos, que eles não me ouçam. Mas foi um negócio assim, natural. Tocando basicamente as músicas e tirando as músicas, tirando os solos, e não foi nada muito formal, assim. Foi meio que tocando mesmo. Mas essa linguagem de improvisação de solo tem muito a ver com isso mesmo, de pegar os caras, pegar os mestres, né, e aprender com eles. Então, Eu acho que sim. Quando você toca, por exemplo, Donali, você não está só pegando um exercício de técnica, porque é uma coisa difícil de tocar, né? Pelo menos na minha opinião, mas tem toda uma... É como se você tentasse incorporar a maneira como Parker pensava o lance que a gente Exatamente. gosta de fazer. E né? você ouve tanto isso aí que uma hora isso acaba se tornando parte do seu jeito de tocar sem você perceber, né? Como um sotaque que você Exatamente. adquire. É como se você tivesse morado em 10 regiões diferentes do país e como você fala hoje é um resultado de todas essas experiências, né? Legal, muito bacana. Aí o Renan está fazendo uma pergunta bem legal aqui. Valeu, Renan. Está perguntando, gostaria de saber se o Felipe pretende colocar elementos de ritmos brasileiros no disco novo do Angra, pois o Confessor tem uma pegada que tem bastante a ver com ritmos brasileiros. Sem dúvida, a gente sempre põe, né? Alguns álbuns mais, outros menos. Nesse tem bastante essa influência, exatamente por isso que ele falou, ele está correto. O Ricardo tem uma bagagem brasileira fantástica, sim, e especialmente se você considerar que ele é um baterista de heavy metal, né? É um cara que tem um vocabulário de ritmos assim impressionante e que tem uma facilidade de integrar isso no heavy metal muito grande, né? E as músicas têm uma outra cara, assim. Eu acho que é uma mistura de tudo que o Angra fez antes da mudança na formação e depois de uma forma que ninguém ouviu ainda. E tem, sim, essa influência da música brasileira, e o meu jeito de tocar com o Ricardo é outro já, entendeu? Eu acho que a relação mais íntima que o baixista, no bom sentido, a relação mais íntima que o baixista tem na banda com o batera... Isso ficou meigo, mas tudo ficou bem. meigo, tudo bem. Eles vão entender. Ok. E com certeza mudou o jeito de tocar da água para o vinho, assim, especialmente nessa parte da música brasileira, né? E não só de brasileira, mas ritmos latinos e tudo mais, né? Legal. E assim, vocês tocaram em diversos lugares ao longo do tempo, né? E você provavelmente teve contato com outras culturas e tal, né? E aí, o que isso acaba adicionando? Porque a gente estava falando, né, das influências da música brasileira, na base do negócio, que tem a ver com uma linguagem mais roqueira e tal, né? Mas aí, por exemplo, que outros lugares que você visitou? Cara, a gente sempre passa muito rápido pelos lugares, infelizmente, e não dá para absorver tanto assim da cultura quanto a gente gostaria, mas só de ter contato com isso, mesmo que breve, isso acaba te influenciando sim de alguma forma, porque você ganha uma visão muito mais ampla da música, né? E você percebe o jeito de pensar de várias pessoas de vários lugares diferentes e que tipo de importância eles dão para cada elemento e para cada tipo de approach de se tocar a mesma música, às vezes, entendeu? É muito legal. E até mesmo dentro do heavy metal, que é um negócio super limitado, existe uma diferença entre o heavy metal que se faz na Europa ou que se faz nos Estados Unidos, já é totalmente diferente. Que dirá, então, de todas as músicas do mundo. Eu já passei por mais de 30 países, assim, eu já vi de tudo, né? Totalmente, né? Porque se você pega, por exemplo, de repente a cena metal, ou sei lá, se a gente falar da cena jazzística, ou seja lá do que for, aqui nós temos certas influências, né, certos elementos para se trabalhar. O cara que mora, sei lá, no sul da França, né, o jazz que ele ouve é outro. E toca diferente. Né? É isso mais ou muito menos interessante. aquele lance da linguagem, né?
que é muito como a linguagem que se fala é a linguagem que se toca. Tem tudo a ver, na minha opinião, essa relação. E se você olhar a característica dos países, até politicamente mesmo, isso reflete muito na música. Entendeu? De uma forma subjetiva, mas eu consigo enxergar. Por exemplo, a Alemanha, que é um país mais frio, a música deles é muito mais fria. Entendeu? Os Estados Unidos, que é um país que teve contato mais com o swing ali no começo do século passado, e depois toda a evolução do blues e etc., você enxerga essas influências, mesmo que indiretamente, até no heavy metal que eles fazem. Entendeu? Você consegue... No Japão, que é aquele negócio super mecânico, quadrado, o heavy metal é daquele jeito também, e as coisas que eles gostam têm a ver com isso. A cultura não musical de um país acaba influenciando a cultura musical também, né? Total. E aí, comentários, perguntas da galera aqui. Ó, o Carlos está falando, esse programa é muito bacana. Ah, muito obrigado, cara. Você não sabe como a gente fica contente também acho muito em ler bacana. isso. Muito bacana. E, por exemplo, que nem a gente estava falando das diferentes culturas e tal, você acha que existe também, por exemplo, que nem você tem contato, obviamente, com diversos músicos brasileiros, bandas, tal, pessoas... E você também teve contato com músicos com bandas de outros lugares, bandas americanas, enfim, né? Você sente uma diferença de postura profissional, por exemplo? Ah, sem dúvida. Qual é essa diferença que você sente, assim? Os europeus, assim, os alemães, de forma geral, eles são super competitivos com outras bandas. Você sente que eles estão ali cada dia querendo derrubar, entendeu? Ser melhor, soar melhor que as outras bandas. Os americanos são super reclamões. Os caras reclamam de tudo o tempo inteiro, nada tá bom, os caras estão sempre reclamando. Assim, são os dois tipos. Aqui na América Latina, o pessoal super relax. Todas as bandas que a gente tocou por aqui, os caras são muito legais, tranquilo. É aquilo que eu te falei, tem a ver muito com a cultura dos caras, assim, a cultura do país refletida na postura como músico também, né? Essa conversa dá jogo, pena que o nosso tempo está curto. Legal. Meu, infelizmente, nosso tempo está curtíssimo e você vai ter que voltar aqui mais algumas vezes para que a gente fale sobre coisas interessantes. Com certeza, quando eu lançar o disco do Angra, vou dar um toque e a gente vai fazer mais uma vez. Não só, mas qualquer outro trabalho, né, das 28 bandas das quais você está sempre participando. Eu tô brincando. Né? Não, então, são 25, o espaço... são só 25, desculpa. O espaço está sempre aberto, esperamos muito obrigado. Que você volte aí. Fiquei muito feliz com o convite, apesar de ter demorado tanto, mas com certeza vou voltar mais vezes. E parabéns pelo programa, que é uma iniciativa fantástica, assim, que deve continuar. É isso aí, a gente que agradece. E é isso, galera. Infelizmente, nosso tempo está acabando e é isso. Esperamos que vocês tenham curtido, certo? A Venegas Music TV volta na semana que vem. Estaremos aqui todas as quartas, às 20 horas, aqui na justtv.com.br. Peço desculpas à galera toda que escreveu, que tem um monte de mensagens aqui que eu não consegui ler, mas a gente vai encaminhar aqui para o Andrioli, beleza? Então é isso, a gente agradece e um grande abraço, valeu!